Torna piccina. Boa noite, como vai? Tudo bem? 4 de dezembro de 2014, está acabando o ano, está finiscito, está finito. Como é que vamos? Tudo bem? Como é que tem passado o ano, a semana, o dia? Está se preparando para dar bastante presente no fim do ano? Ah, como tem gente que gosta de dar presente, né? Eita coisa boa! Não tem o que fazer, não? Quando a pessoa não tem o que fazer muito e gosta realmente de ser muito agradável para os outros. Bom, nada contra, cada um é agradável do jeito que quiser, né? E eu sou desagradável, eu prefiro ser desagradável porque somente assim eu posso despertar o interesse para a pessoa analisar, estudar. A pessoa que tem que pôr o raciocínio para funcionar, tem que pôr o pensamento em ação, tem as qualidades mediúnicas, etc., que cada um tem. Muito bem. Hoje vamos falar o seguinte, que Deus não existe, né? Ou existe? O que você acha? Deus existe ou não existe? Os ateus dizem que não existe. Então eles deixam de ser ateus para ser atoas. E cada um vai sendo o que quiser, né? Cada um acredita no teu Deus. Agora, esse Deus das religiões, isso não existe. Porque se ele existisse, não estavam os religiosos tudo ferrados, tudo doente, cheio de doença. Veja, meus amigos. Se Deus, esse Deus das religiões realmente existisse, fosse verdadeiro, fosse superior, as pessoas não estavam doentes. As pessoas estão lá doentes, sofrem, desencarnam prematuramente, eles sofrem acidente, tem problemas em todos os setores da vida, a pessoa aceita aquilo como uma penitência. A pessoa aceita a doença e aceita a desgraça como uma penitência. Não, eu estou pagando algum pecado, alguma coisa do karma, né? Essa coisa toda, tudo baboseiro, tá? A vida é ação, é reação. Uma coisa é certa. O verdadeiro Deus, podemos dizer que seria a palavra mais condizente como um astral superior. Senão daqui a pouco as pessoas pensam, você não acredita em Deus. Eu não acredito nesse Deus que faz negociada. Esse Deus que precisa do dízimo para abençoar as pessoas. Esse tal de coisa aí, que um vai abençoando aqui, abençoa lá. Ninguém tem poder para nada, tá? Na realidade, só você. Que você é um Deus em miniatura, você é uma fagulha da inteligência cósmica neste planeta, então só você pode resolver os seus problemas. Só você pode falar com Deus verdadeiros. Porque os outros falam com o intermediário que não é o verdadeiro, não funciona. Então você tem que se conectar com os mundos astrais superiores, que estão as verdadeiras inteligências cósmicas, as verdadeiras fagulhas divinas, que nós fazemos parte disso tudo. Agora, claro que uma pessoa praticando criminosidade, ele não pode ser, naquele momento, ele não é mais embora ele pertence a umas fagulhas divinas, pertence à inteligência cósmica, mas naqueles momentos que ele está praticando crime, prejudicando o semelhante, ele está do outro lado da vida, está totalmente oposto. Ele estaria, vamos dizer assim, simbolicamente falando, com o demônio, se o demônio existisse, mas já explicamos milhões de vezes que os demônios são as almas mortas das pessoas que morrem, que se tornam demônios e se transformam nessas tais de figuras horrendas, assistidas e vistas pelos médios videntes. No outro programa nós falamos muito bem sobre a mediunidade, esclarecemos que a mediunidade não é graça divina, é uma ferramenta que todos os seres humanos têm, que ela pode ser desenvolvida para o bem, para a prática do bem, mas não fazer a prática do bem como as pessoas pensam, porque uma pessoa que tem doença, que não tem conhecimento, não pode praticar bem nenhum. O que pode ser uma pessoa lá do mato, um matudo, como se diz, uma pessoa totalmente analfabeta, mas se ela tiver sentimentos elevados, ela estaria praticando realmente a caridade. Não é porque a pessoa às vezes tem um diploma que estudou na faculdade, coisa que ele pode estar praticando a caridade. Isso aí, ele está usando os instrumentos de esperteza, está usando os conhecimentos que eles têm para engaçopar a humanidade, engaçopar a si mesmo, porque quem faz o mal para si faz, e tudo retorna ao ponto de partida. Existe um ponto de partida, vai, e vem. E quando vem, ele vem mais pesado. Tá? Vamos fazer que nem o burro. Você lembra da história do burro lá que ele estava carregado com açúcar? Então ele entrou dentro do rio, o açúcar derreteu, né? Aí se tornou mais leve. Então o burro ficou muito inteligente, porque o dono carregava ele com açúcar, ele estava dentro do rio, o açúcar derretia, ele ficava sem peso nenhum. Aí um dia o dono começou a trocar a carga, ao invés de colocar açúcar, colocou sal. E aí quando ele entrou dentro do rio com sal, quando saiu do outro lado, ele saiu mais pesado ainda.
E aí o burro começou a aprender que não era para querer tapear os outros, porque tudo retorna ao ponto de partida. Então nós precisamos usar a inteligência para organizarmos a nossa vida, constituirmos família, não importa se é homem ou mulher. O ser humano tem dois sexos e os dois se completam, como diz a porca e o parafuso, né? Então os dois se completam. Tudo que for feito fora disso está deturpado. São pessoas pervertidas, são pessoas desequilibradas. Não deve-se ter preconceito contra as pessoas, porque você não pode ter preconceito contra uma pessoa que está bêbada. Você não pode ter preconceito contra uma pessoa que está louca. Você não pode ter preconceito contra uma pessoa que tem uma doença, um câncer ou outras coisas qualquer. Você não pode ter preconceito contra uma pessoa louca, varrida, aquelas pessoas que têm os ataques obsessivos. Então o preconceito que não pode se ter. Agora, eu ser obrigado por leis a gostar de uma coisa ou de outra, isso é um absurdo. Eu sou livre, nasci livre, estou num corpo físico, seja a nação que você nasceu, você tem que respeitar as leis do país, não pode ficar reclamando, vai reclamar no raio que eu parto, porque você nasceu naquele país e você escolheu aquele país, então você tem que respeitar a lei. Estou errada? Estou errada. Eu não estou dizendo que estou certo ou errado, para mim não me interessa esse parte. Importante é que você nasceu dentro do lugar que você tem que aprender. Se você nasceu na Espanha, você tem que obedecer às leis da Espanha. Se você nasceu na Itália, você tem que obedecer às leis da Itália. Se você nasceu no Brasil, tem que respeitar as leis terrenas do Brasil. E você quer mudar isso? Então você entra na política, não seja mais um sem vergonha, desonesto, e você faz alguma coisa que presta para si mesmo, para a humanidade. E se na hora de votar para mudar as leis, você vota da maneira consciente. Agora, você não pode ser um revoltado, que se revolta contra tudo, né? Agora, tem países que escravizam mesmo. Você pega na Índia, em outros lugares, os países muçulmanos e outros, eles fazem uns absurdos contra as mulheres, contra a própria natureza, coisas que não tem pé nem cabeça. Então, como hoje está se globalizando tudo, eu espero que os homens criem vergonha na cara, essa cara de bosta que eles têm agora, que ficam só falando porcaria, e mudem realmente, criem uma força-tarefa para acabar com essa sem-vergonhice no mundo. Aconteceu, faltou com o respeito humano, com a vida humana, tem que se invadir o local e parar com isso. É como uma polícia internacional. Está acontecendo um crime, ela deixa lá, peraí, aqui não pode. O ser humano tem o mesmo direito que o outro tem. Não pode ser escravizado, não pode ser obrigado. E ninguém é dono de ninguém, porque as pessoas ficam donas. Escravizam os outros. Onde se viu isso? Que coisa horrível! Que coisa horrível você escravizar outras pessoas, obter vantagem de outras pessoas, e você fica lá no topo, né? Você está com Deus, você lá um líder religioso, líder do CAT, tá vendo? Senão daqui a pouco eu vou começar a falar besteira, tá? Vamos deixar para lá. Vamos deixar para lá, que isso aí já me enche o saco, esse tipo de coisa com as pessoas que querem ser dono dos outros. Tanto o homem, talvez, que casa, quer ser dono da mulher, ou a mulher casa e quer ser dono do homem, essa coisa toda, porque vem filho que o pai e a mãe é dono dos filhos. Além disso, aí se estende nos governos, os governos são os donos da sociedade. Isso tudo enche o saco, é uma imbecilidade total. E não adianta ter diploma, ter estudado, e vir com soluções absurdas, insensatas. É muito simples você entender a natureza, pô. Olha para os cachorros, anda para as vacas, para os porcos, para as cobras, para os urubu, para os passarinhos no mato, para os macacos, dá uma olhada para eles, pô. E aí você aprende a saber o que é respeitar a vida humana. Quando eu falo respeitar a natureza, eu estou falando de Deus. Aí a pessoa fala, mas esse cara nem acredita em Deus, né? Quando eu falo natureza, é Deus. Tá bom? Eu não falo muito de Deus, porque está tão enxovalhado essas religiões que têm usado Deus da torta direita, para pedir dinheiro, para escravizar as pessoas, para tomar propriedade das pessoas, para atingir moralmente as pessoas. Então, esse Deus das religiões, na realidade, não existe. O que existe é a inteligência cósmica, uma hierarquia tão bem organizada, que são os espíritos de luz. É claro que, dentro desses mecanismos, dessas hierarquias, sempre existem aqueles grupos mais avançados, com mais nível, mais superior, mais adiantados. Mas isso não é uma superioridade que alguém lhe deu essa superioridade de forma natural, como se fosse um favor, etc. É uma superioridade adquirida através do conhecimento espiritual. O que eu estou fazendo hoje no mundo? Eu estou me dedicando de corpo e alma a divulgar a espiritualidade. Eu tenho um conhecimento avançado, mas não é esse conhecimento que eu tenho, não me foi dado de graça, não adquiri ele de graça, ou o suposto Deus tenha me dado ele.
Como no caso que as pessoas dizem que o Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado, não sei que pecado que é. Eu não autorizei ele a morrer por mim, porque não precisa disso, isso é tudo coisa inventada pelas religiões. Agora, o Cristo, o conhecimento que ele tinha, Buda, Confúcio, Maomé, e tantos outros grandes espíritos que passaram por esse planeta, o conhecimento que eles tinham era deles. Eles conseguiram esse conhecimento através do esforço próprio. Porque se isso fosse dado, esse conhecimento, esse poder para eles, por um Deus, não teria graça. A mesma coisa você que eu estou falando com você agora, que você se acha tão pequenininho por causa das religiões dizendo para você, que você tem que se humilhar perante Deus, essa coisa tudo, deixando você bem lá embaixo. Você é tão importante quanto o próprio universo. Você é tão importante quanto esse tal de Deus que se fala tanto, porque você faz parte. Se você não existisse, o universo não existiria. Deu para imaginar? Se no mar, não existe, no local de areia, um porto de areia, não existisse um grão de areia, o universo não existiria. Então, tudo dentro dos mecanismos evolutivos da espiritualidade, todas as pessoas, toda a natureza é importante. E o ser humano é uma engrenagem da natureza. E geralmente as pessoas são uma engrenagem quebrada. Porque quando você atrapalha a evolução do mundo, você tem um compromisso dentro de uma empresa, por exemplo, que você tem que produzir. Você chega atrasado, liga a máquina atrasado, quebra a máquina de propósito, fica fofocando durante o trabalho com o companheiro para ficar contando a história de futebol, ou que a Maria fugiu com o filho do corintiano, ou que casou com o Pelé, foi não sei para onde, fica contando essas histórias idiotas. Você segura e atrapalha a engrenagem do trabalho. Você está no supermercado, no caixa, ao invés de você atender o cliente que está lá na fila, você fica fofocando com a pessoa do lado. Então você está atrapalhando a engrenagem da vida. E aí que são os pontos básicos. É o respeito humano que se deve se ter. O cliente, quando vai num local e quer ser atendido, não tem tempo para estar escutando conversa fiada, porque ele tem compromisso. Não pode ficar na fila escutando conversa besta. Antigamente, quando era permitido com os bancos, você entrava no banco, para tudo fumava e tudo quando agora é proibido. Mas veja como é que as coisas são, né? Devagarinho as coisas vai se atingindo. E cheguei lá, estava pagando umas duplicadas lá, e cada duplicada com o camarada que clicava na máquina, ele dava um atrago com o cigarro. Isso aí atrapalhava. Então, cada tragada que ele dava no cigarro, ele estava me atrasando. Porque ele estava demorando para... Falei, peraí, você termina de resolver meu problema e depois você fica fumando. Você fica fumando, porque não pode, você está me atrapalhando, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que dar banho nos porcos, nas galinhas, nos cachorros, e daí? Vou ter que ficar olhando para sua cara? Aí eu escrevi, esse cara parece que é louco. Louco é uma merda. Tem hora que enche o saco e manda os caras se lascar para lá e fazer a parte que lhe compete. Se você é um empresário, você tem compromisso, você não pode ter tempo de ficar perdendo tempo, ser bonzinho. E o camarada que é empregado, que está prestando um serviço, que está recebendo por aquele serviço, ele tem que prestar o serviço, tem que atender a pessoa, é fim de papo. Depois, quando ele está sozinho sem fazer nada, se não tiver mais ninguém na outra, ele pode conversar com o colega. Né? Os empresários é assim que deviam orientar os seus funcionários para que eles façam parte de uma engrenagem por determinado lucro. Porque, afinal da conta, o empresário está aqui. Empresário quer dizer o quê? Que ele emprega. E toda pessoa que emprega tem que ter lucro. E se ele tem pessoas relaxadas que não perdem tempo para treiná-las, as pessoas vão fazendo o negócio de tranco e barranco. Tem alguns supermercados que chega às 7 da manhã, que é a hora que ele abre. Aí você chega lá, uma fofocalhada, um contando pro outro. Aí você é bom ficar esperando uns 10 minutos para eles acabar com a fofocalhada, para eles começarem a te entender. Porque do contrário não tem brincadeira. Eu estou falando de engrenagem, estou falando de coisas superficiais, estou mostrando qual a importância das atitudes humanas. Você está num trânsito, está dirigindo. Você às vezes está lá querendo olhar para as paisagens, então não está nem aí. A rua é de todos, é tua, é dos outros. Então você tem que ser um cidadão e respeitar o local. Ninguém é obrigado a ficar atrás de você, você ficar mareado, atrapalhando os outros. Se você não tem o que fazer, fica em casa dormindo, não enche o saco dos outros na rua. Deu para entender o recado? Dentro da espiritualidade a coisa é diferente. Essa é a espiritualidade verdadeira, não é essa espiritualidade inventada pelas religiões, que tudo se pode, tudo se tolera. Não. Nós somos uma engrenagem dentro de uma situação mundial, nacional, internacional e universal. E dentro dessa engrenagem nós precisamos produzir, ser úteis. Útil quer dizer, você tem que dar o máximo de si. Não estou dizendo para você carregar um saco de cimento de 100 quilos se você pode carregar 20, tá?
Mais ou menos quando você carrega um saco de cimento de 20, faça isso com espontaneidade de forma natural. Se você não fizer isso, meu amigo, então não adianta, você não está participando da engrenagem da forma correta, depois vai sofrer as consequências lá na frente. Então eu estou dizendo o seguinte, que as pessoas, os grandes espíritos que estão no planetas avançados e outros que estão aqui encarnados no mundo Terra, mostrando a realidade da vida para a humanidade, tudo o que fizeram, conseguiram através da disciplina. Eu, por exemplo, quando marco alguma coisa, se eu marco 10 horas para mim é 9h30, 15 para as 10. Não é 10h15 ou 10h30. E tem pessoa que marca 10 horas, é chegar às 11 horas, chega meio-dia, aí inventa história que chegou atrasado por isso, joga a culpa nos outros, porque o cachorro estava passando, o cachorro deu uma mordida na perna dele, tá, e todas essas coisas, tá? Então, para você atrapalhar a engrenagem, você pode inventar o que você quiser. Dentro dos mecanismos espiritual, a realidade é a realidade. Então, quando você te acontecem as coisas, que você é uma pessoa indisciplinada, você está preparando um triste e doloroso despertar. Quando você vai despertar, não sei, isso é problema seu. Eu estou lhe dando os mecanismos, estou lhe informando o que acontece com as pessoas que atrapalham a vida e o desenvolvimento dentro de uma nação, dentro de um sistema. Mas eu não tenho nada com isso. Tudo se reflete, meus amigos. As nossas ações aqui, neste momento, se refletem para o universo, dentro do próprio planeta Terra, em todas as partes do mundo. As coisas que acontecem de negativo no mundo, acontecem porque nós não reagimos, não usamos o pensamento da maneira correta. Porque se nós os usássemos da maneira correta, o astral superior teria mais condições de estar nesse planeta o tempo todo, ajudando as pessoas, limpando o ambiente, retirando as almas das trevas, os espíritos imundos, os espíritos do astral inferior, dá o nome que quiser. Então, se você não faz parte da maneira correta da engrenagem, então, meu amigo, vai se preparando, porque você mesmo está criando suas próprias burdoadas. Deus não castiga, não tira os pecados de ninguém, os pecados, os erros, cada um tem que pagar por eles. Não seria bom pagá-los de uma forma espontânea, por uso da inteligência, do que ser obrigado? Tem que ser amarrado, você ser jogado numa encarnação miserável, onde ele vai te faltar tudo. Até água para você beber vai te faltar, comida. Por quê? Por que vai te faltar isso? Porque quando você tinha abundância, você jogou fora. Você usou os meus materiais para prejudicar o seu semelhante de todas as formas. Haja visto o que está acontecendo em Brasília, em outros lugares por aí, nesse mundo afora. Não é só em Brasília, em todo lugar. O mundo todo está cheio de sem vergonha, de preguiçoso, que gostam de aproveitar a situação. Eu, sinceramente, teria vergonha de receber um salário tão alto, às vezes, e não fazer nada pela sociedade. Eu, sendo representante do povo, receber algo em troca, um salário alto, pomposo, e ainda me corromper a receber outros dinheiros, outras comissões por fora. Um dia tinha um presidente aí que disseram para ele, chegou uma comissão que era uma comissão de pessoas do interior para vir visitar o Brasil. Aí o camarada falou, manda colocar na conta lá na Suíça, né? Fala, não, falei, excelência, uma comissão que está aqui para te visitar, é sobre um negócio que você tem que discutir aqui, como é que faz para tirar o pelo da galinha, mais ou menos fora. Essas conversas para boi dormir, porque eles se reúnem, conversa, no fim não se resolve nada, o coitado do povo só chega a voto, só serve para votar. Depois que votou é pau no coitado, não tem conversa não. Depois que votou é burdoada. É assim que funcionam as coisas, né? Agora, se você quer mudança na hora de votar, você tem que colocar outras pessoas lá, deixar as mesmas. Você pega a chave da sua nação e entrega na mão de pessoas, seja qual for a nação, tem que tirar essas pessoas que não foram aprovadas, põe outras, tá bom, tudo bem, mas todo mundo... Dentro desses... Vamos dizer, hoje eu estou trabalhando para espiritualizar a humanidade. As crianças de hoje vão tendo esses conhecimentos. Se elas chegaram lá no comando, elas não vão fazer as maiores besteiras, porque elas têm conhecimento. Essas outras que estão hoje lá, não têm conhecimento nenhum sobre a parte espiritual. Não conhece a lei da causa e efeito, a lei do retorno, essa coisa toda, porque conhece a lei que Deus vai na hora Deus perdoa tudo, já vai fazer a vida deles, né? Então eles estão acreditando numa mentira. Então esse Deus das religiões não existe. Cristo nasceu de uma fecundação natural, normal. Quem é o pai do Cristo, não sei se foi o José, se foi a Maria, não sei, ele nasceu numa fecundação natural, que não poderia ser diferente. Essa conversa que foi o Espírito usado, se a moda pega, já pensou?
Vou parar com isso. Você quer acreditar, acredita. Vou fazer o quê? Vai ficar com raiva de mim? Pode ficar com raiva, que o problema é seu, porque eu não me ligo na sua sintonia, tá? Se você quiser se ligar na minha sintonia, você vai receber benefício do astral superior. Do contrário, continua na porquice que você imagina. Tá bom? Você acredita porque você não estudou nada, não estuda nada. Você tem até medo de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia estudando para você. Põe um raciocínio para funcionar, para tu ver as besteiras que estão lá dentro. Vai ler. Vê se você coloca o raciocínio, a lógica. Vê se tem base lógica aquilo que está lá. Tá? Leia. Vocês têm medo até de ler a Bíblia. Tem medo de duvidar. Porque os camaradas, o tempo todo, é a palavra de Deus. Ninguém pode duvidar disso. Por quê? E eu duvido daí. Vê se me acontece alguma coisa. O que você acha? Eu tenho saúde ou não tenho? Estou com 73 anos. Estou com a cabeça bem no lugar. Tenho firmeza naquilo que eu divulgo. Tenho as visões espirituais, sei muito bem controlá-la. Os espíritos da ação superior não me dizem o que eu tenho que fazer, eu que faço. E apenas me intui o que seria certo para essa humanidade. É isso que eu faço. E agora vamos fazer a limpeza psíquica, são as irradiações. É um mantra poderoso para curar as doenças à distância. Quem estiver ligado a essa sintonia, ou posteriormente fazê-las, tem um mundo já, tem uns 30 e poucos vídeos que eu quiser usar, fazê-las depois também, mas tem que determinar um horário, 7 horas da manhã, 8 da noite, um outro horário, e tem que ser disciplinado. Esse negócio de fazer as trancos e barrancos, esquece. Continua nas suas atrapalhadas por aí, e continua com suas desgraças, com suas vidas, essas vidas mesquinhas, que a natureza vai te colocar no devido lugar. Em determinado momento você vai acordar. Não é agora, daqui a 50 anos, daqui a 100, daqui a 200, não sei. Isso não me compete. O que me compete é fazer aquilo que a minha consciência determina, dentro do conhecimento que adquiri, e divulgar aquilo que funciona. Para mim funciona, para os outros, para dezenas de pessoas está funcionando. Depois que eu comecei este programa aqui, que é coisa inédita, é o primeiro no mundo, isso foi no mês de agosto, eu já tive, antes disso, já era centenas, dezenas de pessoas aconselhando para eu não fazer esse programa. Imagina, você vai chocar o mundo, você vai entrar em briga. E eu falei, não estou enfim de entrar em briga com nada, pô. Se as pessoas têm direito de falar as baboseiras que eles acham que podem ter, eu ando falando com aquilo que eu acredito, aquilo que funciona. Se eu ajudei centenas de pessoas, estou ajudando pessoas, que as pessoas... Eu não estou aqui para fazer propaganda, dar o nome de pessoa, dar a lista, ou expor as pessoas para fazer aqueles testemunhais mentirosos que existem nas religiões, que a pessoa testemunha até aquilo que não viu, porque o fanatismo é tanto. Então a pessoa vê disco voador, viajou com disco voador, engravidou com pessoa dentro do disco voador, nasceu criança que veio do disco voador, aquela coisa extraterrestre que não sei, nós somos extraterrestres. Você é extraterrestre, eu sou extraterrestre, porque nós não somos desse planeta. Então extraterrestre é algo que não é desse planeta. Nós não somos. Ou você duvida? Você nasceu na fecundação, não foi? Você não vai morrer uma hora, você não vai desencarnar uma hora, vai largar o corpo físico? As pessoas falam, eu vou sair do corpo. Você já saiu do corpo? Você não sai do corpo, você está do lado de fora. Um dia eu falei que o espírito estava do lado direito, me desculpe, porque realmente ele não está do lado direito, ele está do lado esquerdo. O espírito ou a alma está ligado ao coração e ao cérebro. Quando você recebe determinadas informações, você não viu que dá um choque. É a primeira parte que é atingida, você atinge o cérebro e o coração dispara. Ele está do lado esquerdo, do lado de fora, não está dentro do corpo. O que está dentro do corpo é a feijoada, é as botalhadas que você come, a cachaça, as bebidas, ou dependendo se você é um naturalista, você come, tem cenoura, outras coisas mais, pera, laranja, tá? Então isso está dentro do corpo. O resto, meu amigo, está do lado de fora. Ele está ligado por cordões fluídicos do lado esquerdo, ligado ao cérebro e ao coração. Então ele se desloca. Você pode cortar as pernas até a parte aqui, que o espírito continua no corpo da mesma forma. Tá? Então, ele está ligado para o lado esquerdo. Na hora que desencarna, que eventualmente por um acidente, uma desencarnação prematura, ele se desliga. Se desliga automaticamente, então ele parte a cumprir as leis espirituais, as leis espirituais, e o corpo físico parte a fazer parte das leis químicas. O corpo físico é algo do planeta Terra, e no planeta Terra permanece. Você veja que coisa fantástica. Mas nem o corpo físico que nós estamos ligados nós podemos levar embora. Nem o corpo físico. Quanto mais bens materiais. Nós precisamos administrá-los, os bens materiais. Temos o necessário. Temos as comodidades necessárias. Você se esforça mais que o outro, então eventualmente tem mais que outros.
Mas, de uma certa forma, então, você tem que ser um administrador cuidadoso dos bens materiais e do corpo físico. Tudo aquilo que está no planeta Terra foi entregue para você para administrar. Se você fizer bom uso disso, você vai evoluindo espiritualmente, vai adquirindo o direito para ter vidas mais prazerosas, mais desafogadas, a não ter vidas que muitas vezes o sofrimento é tão atroz que até inimaginável. Então vamos fazer as irradiações. Na próxima terça-feira, naturalmente, estaremos aqui. Se não foi embora, se foi embora, tchau, vai fazer o quê? Mas já está implantada a espiritualidade no mundo e vocês fazem uso, vocês só divulgaram isso, não tem problema não. Não precisam de mim mais, eu já cumpri praticamente a minha missão. Minha missão era implantar dentro da internet o mecanismo da espiritualidade, sem medo de coisa nenhuma, de uma forma totalmente aberta e que realmente traz benefício para a humanidade. Só que ele trabalha de uma forma silenciosa, vai avançando silenciosamente, vai ajudando os seres humanos de boa vontade, vai limpando os ambientes, são as rezas do presente e do futuro. O mantra poderoso da espiritualidade, que são as irradiações que nós vamos fazer aqui agora. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. Pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.